Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa maratona de vídeos sobre doenças autoimunes. Eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista clínica funcional e especialista em saúde intestinal. E há tempos eu estava querendo falar mais sobre as doenças autoimunes, explicar como que elas ocorrem, qual a ligação delas com o intestino e como a nutrição funcional e a modulação intestinal podem ajudar no tratamento. Eu comecei a perceber que quando eu atendia um paciente com doença autoimune, que ele não sabia muito bem como que tudo tinha acontecido, qual a origem desse problema, quais os gatilhos que estão envolvidos no despertar e também na perpetuação da doença. E muito menos que o seu intestino e a sua microbiota também exercem uma influência muito grande nessa condição. E infelizmente isso acontece porque a medicina tradicional, ela não trata o paciente com doenças autoimunes olhando para ele de uma forma integral. Ela apenas trata usando medicações com o objetivo de suprimir o sistema imunológico, sem dar muita ênfase nos cuidados que são necessários com alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse, sem cuidar da sua microbiota intestinal e da inflamação, muitas vezes silenciosa, que está acontecendo nesse intestino e no corpo como um todo. Eu vejo também muitos erros na hora da interpretação de exames laboratoriais desses pacientes. Muitos profissionais dizendo que está bom uma vitamina D de 30, uma ferritina de 20, uma vitamina B12 de 250. E aí o paciente está lá se queixando de fadiga, cansaço, desânimo para começar uma atividade física, queda de cabelo, dores, ansiedade, falha de memória, problemas de concentração, problemas para dormir e em alguns casos até depressão. Também, gente, com esses exames, quem não vai estar se sentindo assim? Afinal, está faltando a base, está faltando os nutrientes. E tudo no seu corpo é feito a partir de nutrientes. Então, quando falta essa matéria-prima que é básica, não tem como um corpo funcionar em equilíbrio. Você se sentir bem e o seu sistema imune funcionar bem, entende? Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que, independente da doença ou sintomas que você tenha, seja ela autoimune ou não, na nutrição funcional a gente não vai tratar a doença em si, mas a gente vai tratar o paciente, tratar você, tratar o seu terreno biológico, as suas individualidades. Então, se você está com o sistema digestivo em desequilíbrio, não está digerindo bem os alimentos, está com gases, tem constipação, a gente vai tratar isso. Se você está com carência de vitaminas e minerais, a gente vai repor aquilo que está faltando no seu corpo. Se você está com alimentos inflamatórios, alimentos alergênicos na sua dieta, a gente vai precisar encontrar maneiras de substituir, aprender novas formas de preparo, usar outros ingredientes. Se você não está dormindo bem, a gente vai precisar ajustar esse sono, fazer a higiene do sono. Se você está com os níveis de estresse muito altos, a gente vai precisar encontrar maneiras de modular esse estresse através do uso de fitoterápicos e de medidas comportamentais, atividade física, pilates, yoga, meditação, entende? Não tem um protocolo único de tratamento para doenças autoimunes. Ele é e precisa ser individual. E eu já tô te falando tudo isso de cara para que você entenda que não existe milagre. Eu não vou te dar aqui uma fórmula mágica capaz de resolver todos os seus problemas de saúde. O caminho para a remissão das doenças autoimunes, ele exige uma mudança de estilo de vida, uma mudança na sua forma de viver, na sua forma de comer, um despertar, que não precisa acontecer da noite para o dia, mas que precisa acontecer mesmo que em pequenos passos, gradativamente, para que você encontre a qualidade de vida que você tanto deseja. E na aula de hoje eu vou trazer então para vocês os 6 principais gatilhos que despertam e perpetuam as doenças autoimunes, para depois, nas próximas aulas, a gente falar mais de algumas doenças autoimunes específicas e de como funciona o tratamento nutricional. Então eu quero que você acompanhe essa série de vídeos até o final. E uma coisa, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, já aproveita e se inscreve, deixa também o seu like para me mostrar que você está gostando do vídeo, isso é bem importante para mim. Bom, então vamos lá, vamos começar do começo. Thalita, o que são doenças autoimunes? São doenças que ocorrem por conta de uma disfunção do sistema imunológico. Por vários motivos, esse sistema imune passou a funcionar de uma forma desordenada e passou a atacar as células do seu próprio corpo. Então, um conceito bem importante que você precisa entender é que as doenças autoimunes, elas não são doenças de um órgão, mas doenças de um sistema, do sistema imunológico. E por isso é tão comum uma pessoa vir a desenvolver mais de uma doença autoimune.
Por exemplo, uma pessoa que desenvolveu tireoidite de Hashimoto. Nessa doença autoimune, os anticorpos estão atacando as células da tireoide. Nesse caso, o tratamento não deve ser apenas focado na tireoide, mas no sistema imune como um todo. Porque se ele não for tratado, daqui a pouco a pessoa está com outra doença autoimune. Uma artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença autoimune onde os anticorpos passam a atacar as articulações. Por isso é tão importante que o profissional que te acompanhe tenha esse olhar do todo, esse olhar integrativo. Seja um médico ou um nutricionista, porque senão a pessoa que tem várias doenças autoimunes vai acabar tendo que fazer o quê? Ficar indo em vários médicos diferentes, porque na medicina tradicional, infelizmente, funciona assim. Então, se o problema está na tireoide, vai lá no endocrinologista. Se está acontecendo na pele, vai no dermatologista. Se está acontecendo no estômago, no intestino, vai no gastro ou no coloproctologista. E por fim, nada se resolve completamente, a não ser que esse profissional, além da sua especialidade, ele também tenha esse olhar para o todo e para todos os gatilhos que ativam o seu sistema imune. Vamos então agora falar sobre os 6 principais gatilhos que ativam o sistema imunológico. Gatilho número 1, genética. Quem desenvolveu uma doença autoimune tem sim uma genética favorável para isso. Mas aqui tem mais uma informação muito importante que você precisa entender. Ter genética por si só não significa que você vai manifestar a doença. Porque os genes ruins, eles podem se manter em silêncio se você tiver um estilo de vida saudável. Agora, quando se tem genética e junto disso os demais gatilhos que eu vou citar aqui a partir de agora, o gene que estava lá quietinho acaba se expressando e aí tem-se o diagnóstico da doença. E isso ocorre com qualquer outra doença que porventura você tenha mais predisposição. Se na sua família muitas pessoas tiveram câncer, possivelmente você tem isso na sua genética. E você só vai, de fato, expressar se a sua epigenética for favorável a isso. Ou seja, se a sua alimentação não for legal, se os seus hábitos de vida forem inadequados, se seu sono for ruim, se você for sedentário, se não houver um manejo dos níveis de estresse e por aí vai. Então, todas as doenças, inclusive as autoimunes, elas vão ter sim um peso da genética, mas você pode, com os seus hábitos, com o seu estilo de vida, desativar todos esses gatilhos e acabar não despertando esse gene. Gatilho número 2, carências de vitaminas do complexo B, principalmente B12, B9 e B6. Olha só a importância de acompanhar alguns marcadores laboratoriais e corrigir deficiências nutricionais. As vitaminas do complexo B, principalmente B12, B9 e B6, são muito importantes para que ocorra uma reação bioquímica no nosso corpo chamada metilação. Essa metilação ela é fundamental para várias coisas, entre elas para o silenciamento de genes ruins e expressão de genes bons. Olha só! Ela também é fundamental na formação de neurotransmissores como serotonina, que regula o nosso humor, nos traz bem-estar. Também vai formar melatonina, o famoso hormônio do sono, mas que também é um super antioxidante. Ela também é fundamental para formar enzimas digestivas, e aí se há um problema nessa síntese, você também começa a ter problemas digestivos, e isso vai afetar o seu intestino, a sua microbiota, que é um outro gatilho inflamatório para o despertar das doenças autoimunes. A metilação é também responsável pela produção de energia e pela síntese de glutationa, um outro poderosíssimo antioxidante muito importante para varrer os radicais livres, que quando em excesso aumentam a inflamação. E também essa glutationa é importante para o processo de detoxificação, ou seja, para que o corpo consiga eliminar todo aquele excesso de toxinas. E aí, mais adiante, você vai ver que o acúmulo de toxinas é mais um gatilho inflamatório que pode despertar uma doença autoimune. Ou seja, deu para ver que quando eu falo que tudo no seu corpo depende de nutrientes, eu não tô exagerando. Não é papo de nutricionista que fica ali, tem que comer, tem que se nutrir e tudo mais. Não, é porque esses nutrientes são importantes para reações importantíssimas que acontecem no nosso corpo. No exame de sangue, a gente vai avaliar a vitamina B12, o ácido fólico e a homocisteína, que é um marcador que quando estiver acima de 9%, ela mostra que o corpo não está fazendo corretamente esse processo de metilação. Seja por aumento da inflamação, por deficiência dessas vitaminas ou ainda por um polimorfismo genético de um gene chamado MTHFR. Estima-se que cerca de 25 a 50% da população tem essa mutação genética. E quem tem não consegue aproveitar o ácido fólico que vem dos alimentos, que é a vitamina B9, e transformar essa vitamina B9 na sua forma ativa, que é a forma de metilfolato.
O nosso corpo ele só consegue usar essa vitamina B9 nessa forma, na forma de metilfolato. E aí, como essas pessoas não conseguem fazer essa alteração, falta esse metil, e esse metil ele é doado para essa reação bioquímica para que ocorra essa metilação, tá? Então imagina, quantas pessoas que têm doenças autoimunes ou outras complicações de saúde que podem ter essa mutação e que nem sabem. E essa pesquisa ela pode ser feita por exame de sangue, justamente com esse nome, Pesquisa de Mutação do Gene MTHFR. Não é feito por plano de saúde, mas também não é um valor absurdo. Eu até fiz uma pesquisa agora à tarde para ver quanto que estava mais ou menos o valor ali no laboratório, eu encontrei um por R$297. Então, ele é um exame que você faz uma vez só e talvez seja importante aí você fazer essa investigação do seu caso, porque aí, durante toda a vida, para que você consiga fazer esse processo de metilação, você vai precisar suplementar essa vitamina B9 na forma de metilfolato para o resto da sua vida. E sempre deixar essa homocisteína abaixo de 9, tá? Então, isso mostra pra gente que está acontecendo corretamente esse processo de metilação, que é tão importante para todas essas coisas que eu falei aqui, principalmente para silenciamento de genes ruins e para que você não fique acumulando toxinas e tudo mais, e isso seja gatilho de inflamação e do despertar e perpetuação aí da sua doença. Eu sei que tudo isso pode parecer um pouco complexo, mas eu espero que tenha dado para entender esse ponto, né? Porque é uma bioquímica pura isso, né? Então, às vezes a gente se depara com isso e fala, meu Deus, o que a Thalita tá falando, né? Mas eu tentei explicar aí de uma forma bem sucinta e fácil para que você compreenda. Vamos então para o gatilho número 3, que é a carência de vitamina D. Todas as células do nosso corpo, elas têm receptores para vitamina D. Por isso, ela é tão importante para a nossa saúde. Além dela atuar também como um silenciador de genes ruins, ela também tem um papel fundamental na modulação da resposta inflamatória e do sistema imune. Ela atua como um imunomodulador. Você com certeza já ouviu falar no protocolo do Dr. Cícero Coimbra, que usa altas doses de vitamina D no tratamento das doenças autoimunes. Eu não vou me aprofundar nesse protocolo aqui, até porque ele só pode ser feito por médicos especializados. E o paciente ele precisa ter todo um cuidado com a dieta, que não pode ser rica em cálcio, além do profissional precisar acompanhar outros marcadores laboratoriais, além de acompanhar os níveis de vitamina D, cálcio, PTH, né, quando faz uma suplementação mais alta de vitamina D. Por hora, o que você precisa saber é que quem quer prevenir o surgimento de doenças autoimunes, o ideal é manter sua vitamina D no mínimo acima de 40. E quem já tem uma doença autoimune instalada, recomenda-se manter níveis ainda mais altos, entre 70 e 80. Gatilho número 4. A alimentação lotada de aditivos químicos, glúten e caseína. A industrialização da comida veio com tudo e, com a mulher trabalhando mais fora de casa, as pessoas, em geral, começaram a reduzir o consumo de comida de verdade e passaram então a incluir mais produtos prontos, industrializados, cheios de conservantes, corantes, aromatizantes, emulsificantes, adoçantes artificiais. Além disso, a farinha de trigo, o leite e seus derivados, eles estão em toda parte e cada vez mais presentes na alimentação diária das pessoas. É pão com queijo no café da manhã, é torradinha com requeijão, é massa com queijo, com creme de leite, bolachinha, pizza, lanches. E tanto o glúten, que está presente na farinha de trigo, tanto a branca quanto a integral, quanto a caseína, que é a proteína que está presente no leite e nos queijos, são proteínas grandonas que o nosso corpo tem dificuldade de quebrar, de digerir. E aí, quando a gente tem muitos aditivos químicos na alimentação, além desses fragmentos de proteína mal digeridos no intestino, glúten, caseína, há uma sobrecarga do sistema digestivo. Isso vai causar problemas de digestão, gases, distensão abdominal, estufamento, intestino preso, diarreia e até inflamações gastrointestinais como esofagite, gastrite, colite, por exemplo. E tudo isso vai acabar alterando a microbiota intestinal, gerando um quadro de disbiose intestinal, que é uma condição em que há uma bagunça da sua flora intestinal. E que, cronicamente acontecendo, essa disbiose vai gerar um aumento da inflamação no seu intestino e vai gerar um outro quadro chamado hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut, que é o quinto gatilho das doenças autoimunes que eu vou explicar agora na sequência. Então vamos lá, gatilho número 5. Hiperpermeabilidade intestinal.
A barreira intestinal é a sua primeira barreira de defesa imunológica. Se ela está íntegra e saudável, as células do sistema imune, elas ficam protegidas e elas não ficam hiperativadas, tendo que trabalhar a todo momento. Agora, quando por vários motivos essa barreira ela é rompida, começamos então a ter vários problemas de saúde e as doenças autoimunes podem ocorrer ou se perpetuar por conta disso. Eu quero que você veja nessa imagem a sua barreira intestinal. Veja que existem umas junções que unem as células intestinais umas nas outras para que justamente haja essa proteção, para que não fiquem passando substâncias estranhas para dentro do seu corpo. Essa barreira, quando ela está íntegra, ela é seletiva e é sim um pouquinho permeável, afinal ela precisa deixar passar os nutrientes, vitaminas, minerais daquilo que a gente come. Porém, quando há um aumento da inflamação intestinal, seja por conta de alimentos mal digeridos, inclusive por você não mastigar direito, ou mesmo pelo alto consumo de glúten, de caseína, que são proteínas de difícil digestão, que eu já falei aqui, por conta dos ultraprocessados, que são cheios de aditivos químicos, do excesso de álcool também, de refrigerante, de suco de caixinha que tem um monte de açúcar, né? Ou de outros alimentos açucarados que você acaba consumindo, ou ainda pelos altos níveis de estresse que faz liberar muito cortisol. Então, tudo isso é fator de risco para romper essas junções entre as células intestinais e deixar, então, a sua barreira de proteção rompida. E por ali começam, então, a passar livremente muitas toxinas, fragmentos de alimentos mal digeridos, fragmentos das membranas das bactérias, toxinas de fungos, toxinas de parasitas e por aí vai. E aí, quem que vai ser impactado logo de cara com a passagem livre de todas essas toxinas? Justamente o seu sistema imunológico. Porque eu não sei se você sabe, mas cerca de 80% das células do seu sistema imune se encontram ali, logo abaixo da sua barreira intestinal. E elas estão ali justamente para poderem agir rápido. Quando algo ruim passar para dentro do seu intestino e entra ali para dentro do seu sangue, são justamente as suas células de defesa que vão reagir e avisar todas as demais células do sistema imune para que elas lutem contra essas substâncias. O problema é que toda vez que há esse combate, há então a liberação de citocinas inflamatórias, que vão aumentar a inflamação no local, mas também a inflamação sistêmica, pois essa é a maneira que o seu corpo responde para poder te defender. E aí, essa guerra interna acontecendo por muitos e muitos anos, muitas vezes silenciosamente, ela fica ali, cutucando o seu sistema imune, que fica a todo momento hiperativado. E isso cansa ele, sabe? Não é à toa que você se sente bastante cansada também. Pensa só a trabalheira que esse sistema imune está tendo. Agora me diz, quando você está cansada, sobrecarregada, sem se alimentar direito, com falta de nutrientes, você consegue executar bem as suas tarefas? Com toda certeza não, né? Com o seu sistema imune acontece a mesma coisa. De repente ele começa a se confundir e não só mais a atacar o que é ruim, ele começa também a atacar até aquilo que é bom. No caso das doenças autoimunes, as células do seu próprio corpo. E é nesse momento que ele perde algo muito importante, que é a autotolerância. Por isso, o tratamento da hiperpermeabilidade intestinal e da desbiose é uma etapa super importante no tratamento das doenças autoimunes, pois quanto mais saudável esse intestino está, menor a passagem de toxinas, menor o processo inflamatório e mais em paz fica o seu sistema imunológico. Gatilho número 6. Estresse e fatores traumáticos. O sexto motivo que vem para causar mais bagunça nessa parada toda é o famoso estresse, que literalmente estressa o sistema imunológico, aumenta a inflamação, causa desbiose e aumento da permeabilidade intestinal, podendo desencadear e intensificar as doenças autoimunes. Por isso, é tão comum o surgimento de uma doença autoimune após um trauma ou pico de estresse, ou mesmo após anos de um estresse crônico. E por estresse crônico, eu quero que você entenda o seguinte, não necessariamente é o estresse só mental ou emocional. A gente aumenta os níveis de cortisol também por outros fatores, como falta de sono, sedentarismo, alimentação inadequada, excesso de toxinas, de metais pesados, poluentes ambientais, agrotóxicos, uso de medicações e também por infecções, que foi o que aconteceu recentemente com muitas pessoas que acabaram sendo diagnosticadas com doenças autoimunes após terem contraído o Covid. E isso ocorreu principalmente com aquelas pessoas que já estavam com a sua saúde debilitada,
com os níveis de vitaminas e minerais mais baixos, com o intestino ruim, com o estilo de vida que não estava legal. E aí vem uma infecção como essa e aí pimba, né? O copo transborda e a doença autoimune se instala. Bom, eu acho que eu consegui resumir aqui os principais gatilhos e o que eu quero que você leve desse vídeo é justamente isso, que a sua doença ela não aconteceu por falta de medicamentos que suprimem o seu sistema imune. Você pode sim usar medicações, eu não sou contra elas, mas se junto da medicação você não atuar na raiz do problema e corrigir processos inflamatórios, você jamais vai ter melhora do seu quadro. É preciso, então, nutrir o seu corpo corretamente, cuidar das suas vitaminas e minerais, não só dessas vitaminas que eu citei aqui, mas de todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa, seja via alimentação ou via suplementação. Você precisa incluir todos os dias estratégias anti-inflamatórias, evitar o consumo daqueles alimentos que você tem dificuldade de digerir ou que inflamam o seu corpo. É preciso também adotar um estilo de vida que lhe permita desacelerar um pouco, ter uma boa noite de sono, se movimentar, fazer uma atividade física. Isso tudo é muito importante. Você precisa gerenciar os seus níveis de estresse, seja através de técnicas de respiração, meditação, incluir um hobby, praticar yoga, pilates, se afastar de pessoas no seu dia a dia que não te fazem bem, buscar terapia, enfim, cada pessoa precisa encontrar a sua forma de reduzir o impacto negativo do estresse. Porque o seu corpo ele precisa desse carinho, ele precisa desse cuidado para que você possa viver muito, ou melhor, para que você possa viver muito bem, com saúde, com energia, com vitalidade, com qualidade de vida. E eu sei que você merece tudo isso. Então eu quero que você fique aqui comigo ao longo das próximas aulas, onde a gente vai dar sequência nesse assunto e onde eu vou abordar mais sobre as estratégias nutricionais, o que você pode fazer na sua prática para que você alcance tudo isso e desative esses gatilhos. Então um abraço, um beijo grande e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!